quero falar sobre automotivação. Ser uma pessoa automotivada é diferente de você ser uma pessoa motivada. A pessoa motivada, ela precisa de motivos externos, de motivos alheios a ela, que a empurrem, que a levem a prosseguir, que a levem a seguir adiante, que façam com que ela tenha o desejo de continuar. Ela precisa de algo que desperte uma vontade nela de continuar. Essa é a pessoa motivada. Muitas vezes a gente busca motivação em diversas pessoas, em alguns lugares, às vezes em ouvir alguém, mas o melhor é que você seja uma pessoa automotivada, que você não precise de alguém que te motive, mas que você consiga se automotivar, buscando, claro, em Deus, mas encontrando também em você os alvos, os objetivos, aquilo que eu quero alcançar na minha vida e eu consiga me automotivar. Porque vai chegar um momento na nossa vida que nós não teremos ninguém para dizer, você é capaz. Vai chegar um momento durante a nossa carreira, durante o seu momento de trabalho ou durante o tempo que você está lutando por alguma coisa que você deseja, que não vai ter ninguém para dizer, eu estou contigo, você vai conseguir, conte com o meu apoio. Ao contrário, talvez chegarão momentos na nossa vida onde as pessoas tentarão até parar você, tentarão te colocar para baixo, tentarão dizer você não é capaz, você não consegue, você não é a pessoa certa. E aí, se eu não sou uma pessoa automotivada, quando tudo começar a dar errado, quando as circunstâncias começarem a mostrar para mim que eu não sou capaz, quando as pessoas começarem a dizer que eu não vou conseguir, se eu não sou automotivado, eu vou acabar parando. Então é por isso a importância de nós sermos pessoas automotivadas. Então vamos seguir aqui, tá, pessoal? E daí a automotivação, aqui está a imagem de um homem abrindo o paletó e dizendo eu. E é isso que nós precisamos, começar a acreditar em nós mesmos. Você tem que começar a acreditar que você é capaz, que você é a pessoa certa, que você pode conseguir. Mesmo que ninguém diga isso para você. Você tem que começar a acreditar em si mesmo, acreditar na sua capacidade, acreditar no Deus que formou você e que te deu uma habilidade, que te deu um dom, que colocou você para trabalhar em algum lugar. É nisso que a gente tem que começar a acreditar, que existe um Deus que disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um Deus que disse isso para mim. Então não importa se alguém está dizendo que eu não sou capaz, eu acredito no Deus que eu sirvo. E Ele disse que eu posso. Ele disse que eu sou mais do que vencedor. Então tem que começar a acreditar nesse Deus e nele que eu vou encontrar essa força para me automotivar. Quando ninguém me apoia, quando ninguém diz que eu consigo. Vamos lá. É maravilhoso quando você tem alguém que lhe motiva, alguém que lhe dê ânimo para prosseguir, que te incentive a não desistir ou parar. Gostamos de ser encorajados ou ser o quê? Motivados. É bom quando você quer parar, chega alguém e diz, não desista. É maravilhoso. Às vezes a voz daquela pessoa, em algumas situações e momentos, nos faz continuar, prosseguir realmente, não desistir. Mas e o dia que não tem ninguém para dizer, não desista? E tem fases da vida que nós não temos ninguém para dizer, continue. Se eu não sou automotivado, eu vou parar. E é esse tipo de pessoa que eu quero que você seja. Vamos lá. E daí aqui eu coloquei uma imagem, né? Tem um bonequinho dando corda no outro. É isso, ser uma pessoa motivada é isso. Eu preciso que alguém esteja sempre me dando corda. Só que chega um dia que a corda acaba. E eu tenho que aprender a dar corda em quem? Em mim mesmo. Porque vai chegar o dia que não tem ninguém para dar corda em mim, não tem ninguém para ficar ali me empurrando, me pressionando, dizendo vai, dizendo estuda, dizendo segue, dizendo não desista, dizendo você é capaz. E o dia que não tem ninguém para me dar corda, aí eu preciso aprender a buscar essa força em Deus, buscar essa força em mim mesmo, tá? É ótimo quando a gente tem um cônjuge, aqui eu botei cônjuge, mas você pode também entender como familiar, que lhe diz, você vai conseguir. É maravilhoso ouvir isso, é ou não é? Diga assim, diga para o irmão, você vai conseguir. Agora olha para mim, foi bom ouvir isso desse irmão ou não foi? Claro que foi, é maravilhoso quando alguém diz tu é capaz, você vai conseguir, vai dar certo. É tão bom quando a gente ouve isso de alguém. É bom quando o seu filho lhe diz, você é uma bênção. Né? Alguém diz, olha, você é capaz, você é uma bênção, você é a pessoa certa, você pode continuar. Agora, quando o pastor diz, né, daí que a gente fica realizado, né? Quando o pastor diz, eu orei por você e Deus diz que tudo vai mudar. Ou quando o pastor diz, eu estou orando por você, puxa, a gente se sente aliviado, né? O pastor está orando por mim. E o dia que não tiver o pastor para orar por você? Se eu não for automotivado, eu vou desistir. É bom quando chega alguém e diz,
poxa, eu estou orando por você, vai dar tudo certo, quando nós temos o apoio de alguém, né? E daí eu coloquei essa imagem sobre o que nos move. Às vezes nós somos movidos por aquilo que os outros dizem, somos movidos pelas circunstâncias, somos movidos pelo que está ao nosso redor. E aí habita um grande problema. Por quê? Porque quando eu sou movido pelo exterior, pelos outros ou pelas circunstâncias, quando os outros, as circunstâncias e o que está fora de mim se torna algo contrário, eu vou parar. Eu não vou conseguir passar pelas tempestades. Só consegue viver e enfrentar e superar as tempestades da vida as pessoas que são automotivadas, que possuem um foco, um objetivo, elas sabem o que elas querem alcançar e não importa o que digam, nada para uma pessoa automotivada. Amém? Se eu estou parando é porque eu não consigo ser uma pessoa automotivada. Então vamos lá. Mas, e quando chegar esse momento aqui, ó, que nós não temos ninguém para nos encorajar? Quando chegar o momento que tu chega para a tua família e diz, eu quero montar o meu negócio, e eles riem de você. Eles dizem, de novo, mais um, tu vai botar dinheiro fora. Quando chega o momento que você toma uma decisão importante, não tem ninguém para me encorajar, não existe ninguém para me apoiar. E esses momentos surgem durante a nossa vida, durante a nossa carreira, sempre surgem esses momentos. E quando todos começam então a dizer que eu não vou conseguir, que aquilo ali não é para mim, que eu não sou a pessoa certa, que eu tenho que desistir. Aí eu preciso dessa automotivação. Porque senão eu vou acabar dando ouvidos para essas pessoas e vou acabar desistindo, parando. Ou até mesmo quando as pessoas começam a nos desmotivar. Quantas vezes você está numa empresa e você percebe que tem uma perseguição de um colega, a perseguição do seu chefe, a perseguição lá do gerente. Eles estão fazendo de tudo para você pedir demissão. O emprego é bom, o salário é bom, você gosta de estar ali. Mas às vezes eles começam a te perseguir, te pressionar, desmotivando você. E você percebe que às vezes há até uma acepção. Outros são tratados melhores do que você. Você observa que aquele concorrente está sendo desleal, está sendo às vezes invejoso, está tentando de tudo para prejudicar. E passamos por momentos assim na vida profissional. Às vezes passamos por momentos assim na vida financeira. E quando esses momentos chegarem, quando essas situações surgirem na nossa vida, que tudo tenta nos desestimular, nos fazer desistir. Aí a pergunta que eu faço é essa aqui, ó. Você continuaria focado? Ou você iria desistir? Se tudo ficasse difícil, você desistiria ou você iria até o fim? Que tipo de pessoa eu sou? Se eu não tivesse o apoio de ninguém, eu continuaria focado? Ou eu iria dizer, não, é coisa da minha cabeça, eu vou parar. Eu não vou continuar porque está difícil. Se está difícil, é Deus que está me mostrando que eu tenho que parar. Nem sempre quando está difícil é que Deus está me mostrando que eu tenho que parar. Amém? Que tipo de pessoa eu sou? Então vamos lá. Eu continuaria focado? Aí tem mais uma pergunta que eu coloquei aqui. Eu persistiria? Eu iria persistir? Eu iria insistir? Eu iria seguir em frente? O que mais? Eu iria lutar pelo meu sonho, lutar pelo meu objetivo? Ou eu iria desistir? Essa é a questão. Será que eu desistiria ou eu iria lutar, iria seguir em frente? Às vezes a gente fica se perguntando o que eu faço diante dessa situação. Qual a atitude ou qual a escolha que eu tomo. Por isso que você precisa ser automotivado. E nós vamos aprender bastante isso com a Ruth, tá? Precisamos aprender a nos automotivar, a buscar em você mesmo. Sabe, aquele sonho, o desejo que você tem de alcançar alguma coisa, que às vezes a pessoa diz, pastor, o que me motiva é a minha família. Eles me dão os motivos para continuar, tá? E o dia que a sua família não te motivar mais, você vai parar. Ah, eu luto pelos meus filhos, mas o dia que os seus filhos às vezes ficarem contrários a você, fizerem coisas que te decepcionam e que te chatearam, então eles não serão mais os motivos para você lutar. Então a gente tem que parar de buscar motivos exteriores. O maior motivo tem que ser aquilo que Deus falou com você. Aquela certeza que Deus te deu. Aquela palavra que Deus te deu. Esse tem que ser o maior motivo. Quando o nosso motivo vem da palavra, nada nos faz olhar para trás, nada nos faz desistir. Então eu tenho que buscar em mim mesmo e em Deus as forças que eu necessito para vencer essa situação que você tem enfrentado. Vamos lá. Ser motivado a realizar algo é ter algo que o leve a realizar, que chame a sua atenção, que desperte o seu
Interesse. Isso é ser uma pessoa motivada. Eu tenho algo que desperta o meu interesse. Por que você trabalha? Eu dou duro por causa da minha família. Então é a sua família que te despertou o interesse. Só que o dia que eles te decepcionarem, você não tem mais o interesse. E daí não tem mais a vontade de estar ali. Então tem que saber por que eu estou ali. Continua. Já ter automotivação é se manter programado para buscar de maneira continuada aquilo que eu acredito, desejo, que faz parte de um ideal que eu tenho para mim, de um sonho, de um objetivo que eu quero alcançar. Que não importa o que vão me dizer, as dificuldades que eu vou enfrentar. Eu sei que eu quero chegar lá. E eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe aonde você quer chegar? Amém? Você sabe o que você quer da sua vida? Por que você faz o que faz? Temos que começar a pensar nisso e encontrar os reais motivos. Poxa, pastor, eu estou porque Deus me deu uma palavra. Eu vou te dar o exemplo, eu como pastor, eu faço o que eu faço porque eu sei que um dia Deus me deu o quê? Uma palavra. Eu sei que mesmo que se um dia tudo ficar difícil, já passei por dias difíceis, eu sei que eu tenho uma palavra. Eu não dependo do que está ao meu redor. Aqui dentro está um motivo que me faz sempre continuar. Então você precisa descobrir por que eu faço, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Porque se eu não tenho um objetivo, até o próprio Deus não pode me ajudar. Então vamos lá. Ser automotivado é ir além. É não precisar viver sendo empurrado e incentivado. É lutar por tudo que você acredita. É permanecer focado e não olhar para onde? Para os obstáculos. Você já notou que às vezes nós temos familiares que você tem que estar sempre dando um empurrãozinho? Tem alguém que tem um familiar assim? Que você tem que estar sempre fazendo o quê? Empurrando. Fulano, volta a estudar. Fulano, volta para o colégio. Ciclano, acorda cedo, vai trabalhar. Fulano, faz um currículo, vai entregar o currículo. Ô fulano, se mexe, vamos lá, se levanta. Se você não empurra a pessoa, não anda. Então isso é ruim para ela. E é ruim para quem fica ao redor e tem que estar sempre estimulando e empurrando a pessoa. Chega um dia que nós também cansamos de fazer isso sempre. Então vamos lá, a gente precisa ser automotivado, como diz a figura. Aqui tem uma mulher, né, se achando forte, ali tem um homem empurrando, então a gente tem que fazer isso. Se treinar para conseguir ser automotivado. Porém, se continuarmos a esperar pelas palavras de ânimo de alguém, ou por um tapinha nas costas, e até mesmo por uma frase afirmativa, nós nunca sairemos do nosso... Então eu tenho que saber o que eu quero, por que eu quero isso, e saber aonde eu quero chegar. Então nada vai me parar porque eu tenho os meus motivos para seguir em frente. Eu não dependo do que os outros vão me dizer. Eu não estou fazendo isso porque alguém me disse. Havia uma mulher chamada Ruth, e agora eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a Ruth, tá, pessoal? Que há pouco ela perdera o seu marido e que residia em uma terra pagã com a sua sogra, longe do verdadeiro Deus. Olha para mim, esse livro é um livro da Bíblia muito interessante, que conta a história de pessoas muito importantes e interessantes também. São exemplos de fé para nós. A Ruth, ela era moabita. Ela vivia no meio de um povo que não servia a Deus. Mas ela teve um contato com pessoas que serviam a Deus. Que era o Elimeleque, a Noemi. Eu não me lembro se ele morreu antes dos filhos casarem. E os filhos, o Malom e o Quilion. Essa mulher, pessoal, se observa. A Noemi era uma mulher que morava em Belém de Judá. Seguindo o seu marido, ela veio com os 2 filhos parar em Moabe. Em Moabe aconteceu que o marido dela morreu. Aconteceu que os 2 filhos dela morreram. Sabe quem é que sobrou? A Noemi, uma senhora já de idade, e 2 noras novas, dentro de uma casa. E naquela época a mulher não trabalhava, como hoje, né? Naquela época era muito diferente a situação da mulher. O que ia acontecer com 3 mulheres dentro de uma casa sem marido? Elas tinham a opção de querer recasar de novo, abandonar a sogra e voltar para a vida delas, mas a Ruth teve um encontro com o verdadeiro Deus. E essa mulher, ela tomou uma decisão muito importante na vida dela, porque olha a vida dela, ela acabou de perder um marido. Eu não sei se você já perdeu algum familiar, um ente querido, mas quando nós perdemos uma pessoa muito próxima, estamos passando por um momento bem difícil, e às vezes até um momento de luto. Ela acabou de perder o marido. Agora você imagina, ela perdeu o sogro, gostava muito dele. Aí a cunhada dela, sabe o que a cunhada dela fez? Retrocedeu, voltou. A sogra dela estava dizendo para ela, vai embora, não te quero mais. A sogra dela está dizendo, vai embora, não te quero mais, cai fora. Eu estou voltando para ajudar e eu quero que tu fique por aqui, não vem comigo. Qual era o motivo dela de ir para ajudar? Quem é que motivou ela a seguir o verdadeiro Deus, a continuar aí em frente? A família não foi, as circunstâncias que ela estava passando não foi. Essa mulher
era uma mulher que sabia o que queria alcançar na vida. Amém. Ela era uma pessoa automotivada, ela tinha os próprios motivos para continuar, para seguir. E eu acredito que ela encontrou força em quem? Em Deus. E é ali que você vai encontrar força quando não tem ninguém para te dar força. É ali que você vai ouvir a palavra quando não tem ninguém para dar uma palavra para você. E então ela estava longe do verdadeiro Deus. Você imagina, pessoal. Além disso, a sua sogra incentivava ela a desistir. E qual foi a decisão que ela tomou de ir para uma outra nação que falava talvez uma língua, uma cultura, tudo diferente da dela? Olha a decisão que essa mulher tomou na vida dela. Ela podia ter voltado para trás, mas ela escolheu avançar. E muitas vezes nós somos tentados a retroceder. Nós somos tentados a recuar, a desistir. Agora, se eu sou automotivado, se eu sei quem é o meu Deus, eu vou avançar. Agora, a sogra dela vai mandar ela desistir. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam aonde? Comigo. Ela disse, o que vocês querem comigo? Voltem para casa, vão embora, vão fazer a vida de vocês, me esqueçam. Mas ela seguiu. Vamos continuando então. Olha a resposta que a Ruth deu para tudo isso. A resposta que ela deu para a sogra dela. Disse, porém, Ruth a Noemi, não me insista ou instes para que eu te deixe e me afaste de ti. Por quê? Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu? Ela tomou uma decisão de servir a Deus. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de quem? De ti. Ela tomou uma decisão de servir a Deus, de ir para um país que tinha uma cultura completamente diferente da dela, mesmo não tendo o apoio de ninguém. Ela continuou avançando, porque ela era uma pessoa automotivada. Aonde que ela buscava toda essa força de vontade? Eu acredito que toda a força de vontade dela, ela buscava em Deus. O passado dessa mulher não possuía lembranças encorajadoras, por causa do local que vivia, do luto que ela estava passando, perdeu o marido, ou seja, perdeu a família. Seu presente não tinha motivação alguma, porque o futuro de uma mulher solteira, naquela época, ou era se prostituir ou era mendigar, fazer pequenos trabalhos. Seu futuro seria estar só. O que fazer? De onde essa mulher tirava motivação para não desanimar e retroceder? A resposta aqui, de onde ela tirava? Deus. E ele tem que ser o seu motivo de seguir em frente, ele tem que ser o seu motivo de continuar quando ninguém, às vezes, apoia você. Você vai encontrar força em quem? Em Deus. E Deus vai te ajudar a se automotivar, a encontrar os motivos que ninguém está dando para você. Ele vai te ajudar a encontrar os motivos que as circunstâncias não estão dando para você. Ele vai te ajudar a não retroceder, a seguir em frente. Esse Deus que a Ruth servia, que é o meu Deus e é o seu Deus. Vamos lá. Ela prosseguiu. Ruth estava disposta a motivar a si mesma quando ninguém se importava ou era capaz de fazê-lo. Ela se automotivou. E a pergunta que fica, e você? Você é capaz de se automotivar? Quando está passando por uma situação difícil, uma situação de perda, uma situação onde ninguém apoia você? A Ruth foi. E eu quero que você seja essa pessoa. Aqui tem uma imagem, está um pouquinho distorcido por causa do tamanho, mas tem um gatinho que está se olhando no espelho. Como é que ele se enxerga? Um leão. E é assim que você tem que se ver. Amém? Diga com o pastor, diga eu sou capaz. Diga eu vou conseguir. E é assim que nós temos que se ver, pessoal. Ainda que a sua família não te apoie, o seu patrão diga você não é capaz, você é sim. Você é capaz, você é uma pessoa inteligente, está faltando sabedoria, a Bíblia diz, peça para Deus, que Deus vai te dar. Então o gatinho está se olhando no espelho, mas como é que ele se enxerga? Um leão. É assim que são as pessoas automotivadas. Elas não se importam com o que os outros veem, elas se importam com o que elas estão vendo. Elas não se importam com o que os outros dizem, elas se importam com aquilo que elas sabem. E é assim que eu tenho que ser, eu tenho que me importar com aquilo que Deus diz, e não com aquilo que os outros estão dizendo de mim. Vamos lá. Aí diz aqui, busque esta força em Deus, na palavra do Senhor. Aí eu botei até um versículo de Isaías 41:10 aqui para você que diz, não temas, porque eu sou, acabou, não precisa de mais nada. Se Deus é por nós, então Deus está dizendo, não temas, esquece o que estão falando, esquece o que está acontecendo, esqueça o que as circunstâncias estão te mostrando. Deus está dizendo, não temas, porque eu estou contigo. Olha, podia terminar o culto aqui agora, se Deus é comigo, acabou. Quem é que vai ser contra você? Aí ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Às vezes nos assustamos, nos aterrorizamos, deixamos o medo
nos levar a tomar decisões diante de algumas circunstâncias. Ele diz, porque eu sou quem? O teu Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Eu posso fazer coisas por você que você jamais imaginaria. Aí ele diz, eu te fortaleço. Era aqui que a Ruth buscava a automotivação dela. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos continuar. O que mais? Vamos observar uma coisa aqui. Ó. A cunhada da Ruth, a órfã, ela não conseguiu se automotivar e fez o quê? Retrocedeu. Ela voltou. Olha só o que diz o texto aqui. Ó. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Olha o que a sogra disse. Volta tu também após quem? A tua cunhada. Então o apoio da sogra era para ela desanimar, não era para ela continuar. Jesus, vamos falar sobre Jesus. No momento, acho que dos piores momentos da vida do Senhor Jesus, o momento que ele está em agonia, o momento que ele está lá no Getsêmani, se eu não me engano, aonde ele vai orar, que ele faz aquela grande oração que nós conhecemos, Pai, que não seja feita a minha vontade ou a tua, mas que o Senhor afaste de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas no momento mais difícil, que a Bíblia diz que ele está tão tenso, que quando ele vai suar, ele soa gotas de sangue. Ele pôde contar com a ajuda dos discípulos? Não. Ele disse para os discípulos, orem. Quando ele chegou lá, ele estava dormindo. Ele não tinha ninguém, mas Jesus também era uma pessoa automotivada. E esse tipo de pessoa que nós temos que ser. O texto é longo, mas eu vou ler um pedacinho com você. Saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. Ali ele queria talvez um apoio, uma palavra, uma ajuda, porque ele também era homem, assim como era Deus. Veio para os seus discípulos e achou os discípulos, como é que está escrito aqui? Dormindo de tristeza. E disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então no momento mais difícil, os discípulos sempre andaram com ele, mas na hora que ele mais precisou, ele não pôde contar com a oração deles. Ainda bem que ele era uma pessoa automotivada. Ele sabia o que ele queria da vida dele. Ele sabia qual era o objetivo dele, qual era o alvo dele. E quando nós sabemos aonde queremos chegar, nada nos para. Quando a gente sabe o que nós queremos na nossa vida financeira, nada consegue nos segurar. E esse era o Senhor Jesus. Vamos lá então. Você tem conseguido se automotivar frente às adversidades que tem enfrentado? Quando não tem ninguém para nos dar apoio? Se não está conseguindo, busque em Deus esta capacidade, pois Ele nos disse que nenhum dom nos falta. Nenhum dom nos falta. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se de quem? Não só de Jesus. Lembra da Ruth que nós vimos aqui hoje, mas principalmente de Jesus, porque Jesus é um modelo. Aí diz o texto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, olha o exemplo que Jesus nos dá, pelo gozo que estava proposto, ou seja, ele sabia a recompensa que ele ia ganhar lá na frente. Olha o que o texto diz, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de quem? Ele sabia que para alcançar aquele alvo, aquele objetivo que ele tinha, ele ia passar por situações difíceis. Então ele tinha automotivação, ele sabia o prêmio, ele sabia o que ele queria alcançar. E ele sabia que o caminho seria um caminho difícil. Então ele suportou a cruz, por quê? Porque ele sabia o que queria alcançar lá na frente. Quando a gente não tem automotivação, a primeira tempestade que surge, nós recuamos, voltamos atrás, porque a gente não tem um motivo para seguir em frente. E esse motivo você tem que ter dentro de você. Vamos lá então. Jesus lembrou-se da recompensa que receberia se ele fosse até onde? Até o fim. O que mais? Comece a ser uma pessoa automotivada. Só você sabe tudo o que enfrentou para chegar onde? Eu vou te dar um exemplo bem rapidinho, ó. Presta atenção, aqui tem 2 retornos, essa caixa de som, aquela caixa de som lá. Olha para mim, eu vou dar um exemplo, vamos dizer que o meu alvo é sair daqui e chegar lá naquela caixa de som. Presta atenção em quantos passos eu vou dar. 1, 2, 3 passos. Estou quase na caixa de som. Aí eu estou aqui e eu resolvo desistir. Eu vou te falar que desistir é o caminho dobrado. Porque se eu caminhasse mais um pouquinho, vamos dar um exemplo, mais 1, 2, 3.
Puxa, cheguei no meu alvo. Só que eu estou aqui no meio e eu tomei uma decisão de desistir. Sabe o que eu vou fazer? Os mesmos 3 que eu caminharia para lá, eu vou caminhar para onde? Eu vou caminhar para voltar. O mesmo esforço que eu estou fazendo para retroceder é o esforço que me restaria para alcançar o meu objetivo. E daí, se eu quiser recomeçar, eu vou ter que caminhar em dobro, porque eu já caminhei 6 e agora eu vou ter que caminhar mais. Nunca desista. Quando você pensar em desistir, lembre, falta só mais um pouco para alcançar. Amém? E às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em recuar, porque está tudo difícil, seja automotivado. O automotivado não importa se é difícil, ele continua. Não pense em fazer o quê? Diga assim o pastor, diga desistir jamais. Amém? Deus é a nossa força.